E eu quero pedir que você acompanhe comigo João capítulo 13. Nós vamos ler duas partes desse texto. Ambas estão em João 13. E o texto diz assim, João 13, capítulo 13, versículo 1. Está comigo? Diga amém. Vamos junto? Me ajuda aí, Flavinha. Bora que hoje é o culto das 10 e a gente vai queimar aqui em nome de Jesus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita comigo assim, ó: Jesus vai me amar até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Quantos estão comigo? Diga amém. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Vamos ler comigo o versículo 17. Agora que vocês sabem estas coisas, vamos juntos de novo? Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor já começou a falar no teu coração? João tem 21 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 11 conta a história do primeiro e do segundo ano de João. A partir do versículo 13 do capítulo 12 até o capítulo 19, o livro vai contar a respeito da última semana de Jesus, antes da cruz. E esse capítulo 13, ele descreve a ceia, a última ceia, a santa ceia, que Jesus ceiou com seus discípulos. Todas as vezes que a gente celebra a ceia, nós estamos lembrando do que Jesus fez nesse episódio de João 12, 13, 14 e adiante. Mas no livro de João capítulo 13 vai contar especificamente o que aconteceu antes da ceia. Jesus está com seus discípulos e ele convoca ali, chama os seus discípulos, e ele já estava com tudo preparado, a mesa preparada, e os discípulos entram na casa. Eu quero que você venha comigo para essa casa, para esse quarto. Eles entram ali nesse lugar, nesse ambiente, e começam a se sentar. E eles observam na porta, a porta já está fechada, havia uma bacia, havia também uma toalha. E eles observam e percebem que ninguém havia lavado os pés, porque era cultura judaica, quando entrasse numa casa, ou você mesmo, ou um servo que não era judeu, lavava os pés dos judeus, porque eles consideravam algo tão impuro, tão sujo, tão imundo, que nem mesmo um judeu era digno de fazer tal coisa, de limpar os pés de alguém, mesmo que fosse um servo.
E a história vai contar então que ali todos sentados, Jesus, diga Jesus, se levanta e com um ato inusitado e até um pouco constrangedor, ele mesmo retira sua túnica, pega a sua toalha, coloca na sua cintura, derrama água na bacia e leva aos pés dos seus discípulos para lavar os pés dos discípulos. Aqui nós percebemos que Jesus ele está fazendo uma declaração, porque o que ele fez não fazia sentido. Ele quebrou totalmente os paradigmas da sociedade daquele tempo. No livro de Lucas, você tem que estar comigo aqui. No livro de Lucas, quando está descrevendo esse momento, vai contar que os discípulos, eles estavam conversando entre si. Quem quer saber o que os discípulos conversavam? Os discípulos conversavam e o tema era: nos céus, quem vai ser o maior? Quando nós chegarmos aos céus, quem vai estar sentado à direita de Jesus? Ah, será que sou eu? Ah, não, sou eu, dizia o outro. Não, por que você? E por que não eu? Olha o que eu fiz, eu caminhei, eu vi Jesus ali caminhando sobre as águas, eu andei com Jesus sobre as águas e eu mereço estar ali sentado ao lado de Jesus. E Jesus, nesse ato constrangedor, ele quebra os paradigmas da sociedade ali naquele momento. E a maior mensagem que nós podemos entender a partir do que Jesus está falando aqui, ele não falou com palavras, mas ele falou com ações, ele falou com atitudes. Jesus ele veio mostrar que reconhecimento não vem de títulos, mas ele vem de ações. Quantos estão comigo aqui? Jesus veio mostrar que maior é o que serve. Será que você pode repetir comigo? Maior é o que serve. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: olha, maior é o que serve. Fala para o outro agora do outro lado, não deixa ele sozinho. Fala: maior é o que serve. Esse é o tema da minha mensagem de hoje. Maior é o que serve, porque eu entendo que Deus está falando conosco nesse tempo, uma mensagem pontual, para que entendamos, eu e você, que não é a respeito de título, não é a respeito de posição, mas é a respeito daquilo que nós fazemos, das nossas ações, do nosso voluntariado. E será que você pode me ajudar aqui a celebrar a vida dos nossos voluntários? Por favor, em nome de Jesus, celebre a vida deles. Você que é voluntário, coloque-se de pé, voluntário. Você serve nessa casa, você é voluntário, coloque-se de pé. Vamos lá, Lagoinha, Miami, me ajuda a abençoar a vida dos voluntários, daqueles que lavam os pés nessa casa. Aleluia. Vamos, Flavinha. Mas tem um grande problema. O grande problema é que o orgulho, a vaidade, soberba, a busca por reconhecimento ainda dominam muitos corações, inclusive dentro da igreja de Jesus. A atitude dos discípulos reflete essa luta. Jesus confronta o orgulho com um ato radical de serviço, mostrando que o verdadeiro discípulo é aquele que segue o exemplo do mestre no caminho da humildade. O meu objetivo com essa mensagem é de causar em você um senso de responsabilidade na sua igreja local. Mais do que isso, eu quero que você entenda que, para você que já tem tempo de crente, eu vou fazer um breve questionário aqui, amém? Quem tem menos de 5 anos de crente? Levante sua mão. Você tem menos de 5 anos. Eu quero que vocês olhem ao redor aí. Quem tem menos de 5 anos? Ok. Quem tem menos de 7 anos de crente? Levanta a mão. Certo? Até 7 anos aqui. Agora, quem tem até 10 anos de crente? Levante a mão. Você tem 10 anos para cima. 10 anos para cima. Tem 11 para cima. Cadê? Levante a mão. Levanta a mão. Tá todo mundo aqui? Olha ao seu redor, olha ao seu redor. Eu quero que você olhe, marque isso. Fica com a mão levantada, amigo. Fica aí. Tá. Agora quem
15, 20 anos para cima de crente. 20 anos para cima, olha ao redor, olha bem que Deus vai falar com você aqui. Tá vendo? Ok, você pode baixar a sua mão. Agora quem tem um ano de crente, você aceitou Jesus recentemente, levante sua mão. Um ano, levanta a mão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 2 anos de crente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó, quem mais aqui? 2 anos, amém. Você está comigo, né? Eu quero te dizer algo que Deus tem falado muito no meu coração recentemente. Marcinha, a nossa igreja, ela é uma igreja que é uma base missionária. Isso aqui tem que falar no teu coração muito profundo, querido. A nossa igreja, Lagoinha, Miami, ela é uma base missionária. Localizada no nosso campo missionário. Esquece que a gente está na vibe legal de Miami, tá? Esquece que a gente está próximo de Miami Beach. Esquece. Imagina que a gente está num lugar assim onde, vamos colocar, a gente sempre compara com África, né? Com as regiões mais carentes da África. Nossa, pastor, você está pedindo demais. Não estou pedindo, me acompanha, fica comigo, você vai entender. Ali há várias bases missionárias, porque ali há um grande campo, um vasto campo missionário. Quantos concordam comigo? É verdade ou não é, gente? E eu creio que Deus tem feito grandes coisas naquela região, e tem levantado grandes pessoas. E o que acontece é que muitas pessoas vêm de outras regiões, elas pagam para ir para a África. Elas pagam para ir para aquelas regiões carentes de evangelho, de esperança e de muitas coisas. E elas pagam para ir para lá para servir, e elas servem, e elas transformam vidas ali, e vidas são tocadas, e elas mesmas, os missionários, voltam para casa com aquele senso de missão cumprida por aquela estação. Quantos já fizeram viagem missionária? Levanta sua mão. Você já fez algum tipo de viagem missionária? Esses dias eu estava lembrando de uma viagem missionária que eu fiz no Amazonas, subindo o Rio Negro. E nós ali visitávamos tribos indígenas. Eu estava como um intérprete para um time de americanos. E ali a gente ia nas vilas, que eram os ribeirinhos, conhecidos como os ribeirinhos, e também em tribos indígenas. E até acho que ontem eu estava mostrando para um amigo, mostrando como que, umas fotos que eu tenho ainda desse tempo. Eu era bem, né, eu era mais magrinho, mais carinha de novo, eu tinha mais cabelo, e aí estava lá e tal, e eu vendo assim, nossa, olha só, essa pessoa, ela não fala português. Esse senhor, essa senhora que eles não falam português, eles falam somente a língua deles. E a gente percebe, a gente sabe como é carente o mundo da mensagem de Jesus. Mas eu quero que você não se engane, porque Miami também é um campo missionário. Miami é um campo missionário, e a igreja Lagoinha Miami, ela é uma base de missões. E principalmente para nós, eu me incluo nisso, que eu nasci e cresci na igreja. Desde que eu me entendo como gente, eu estou lá na igreja levantando a mãozinha ali. Sabe, é uma responsabilidade que nós temos com o lugar onde nós estamos inseridos, com a igreja pela qual o Senhor soprou para que hoje você fizesse parte. Você está comigo? Está entendendo isso? Você não está aqui por um acaso. A gente fez aqui um breve poll, né? Um breve questionário aqui para ver quantas pessoas têm bastante tempo de crente, quantas são novas no Evangelho. E a verdade é que para nós que somos velhos no Evangelho, nós precisamos entender que esse é o nosso campo missionário.
Nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma igreja legal, uma igreja barulhenta, uma igreja bonita, com louvores, com canções. Não, nós estamos aqui por um propósito de evangelizar esse lugar, evangelizar essa casa. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente esquece que o Senhor nos chamou para lavar os pés. E nós queremos que as pessoas lavem os nossos pés. Quando o Senhor Ele te comissionou, não, o Senhor não erra. Deus, Ele não erra, Ele não erra, Ele não erra. Foi por um propósito divino que você veio para esse lugar. Você está num campo missionário, você está numa base missionária, você está num lugar onde é necessário homens e mulheres de Deus que tenham o coração constrangido pela mensagem do Evangelho, que saiba olhar para as pessoas que estão do lado de fora, ou os visitantes, ou aqueles que quando vêm para a igreja olhar para eles com um olhar de misericórdia, e não buscar na igreja por um título, não buscar por um reconhecimento, não buscar por uma posição. Não é isso que Deus quer. Ele não veio para te dar uma posição, Ele veio para te dar uma filiação. Você é filho, portanto você faz aquilo que o seu pai mandou você fazer. Meu irmão, eu não comecei, eu quero falar algo aqui, meu Deus. Eu não comecei a pregar um dia desse. Às vezes a gente olha assim, nossa, e olha que eu já tive essa fama, mas ninguém sabia da minha história. Nossa, já chegou, já senta na janela, sabe essa? Eu já ouvi isso. Não com essas palavras. Mas ninguém sabe que eu já varri igreja, ninguém sabe que eu já tive na mídia, ninguém sabe que eu já limpei banheiro, ninguém sabe que eu já ajudei a construir a igreja pela qual eu congreguei na minha infância. Ninguém sabe. Você está entendendo? Essa mensagem de hoje é para nos constranger, porque maior é o que serve. Maior é o que serve. E Jesus, Ele falou muito comigo, Paulo, maior é o que serve. Pastor, maior é o que serve. Líder, maior é o que serve. Voluntário, maior é o que serve. Visitante, maior é o que serve. O texto de João 13 revela grandes lições para nós. Primeiro, versículo 4: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, em outras versões, o seu manto, e colocou uma toalha em volta da cintura. O manto, ele revela autoridade, diga autoridade. O manto revela posição. No livro de 1 Reis, quando mostra Elias, ele está ali com Eliseu, o seu aprendiz. Ele joga sobre Eliseu o seu manto, que representava autoridade, que representava posição, que representava a unção de Elias. O manto na Bíblia fala de posição. E Jesus, ele retira o seu manto de rabi. Ele remove o seu manto de mestre. Ele remove o seu título. Você tem que entender isso. Para servir os seus amigos. Muitas vezes a autoridade, a posição ou um título diante dos homens te impede de servir. Mas a primeira lição que eu tenho para você é: remova o que te impede de servir como Cristo. Repete comigo: remova o que te impede de servir como Cristo. Jesus, ele estabeleceu um padrão de serviço. Ele não estava ensinando recém-convertidos. Aquele povo andou lado a lado com Jesus por 3 anos. 3 anos, intimidade, comunhão com o Filho de Deus. Ele retira seu manto que o distinguia como mestre, para servir, para colocar. Ele tira sua aparência de honra e veste uma aparência de servo. Você precisa entender isso.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Sabe qual é a tradução no grego para essa palavra servo? Vindo a ser escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se você for no livro de Apocalipse, você não vai ver lá a revelação do fim dos tempos, embora fale a respeito, mas não é sobre isso que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele é na verdade a revelação do Cristo glorificado. E quando você vai ler o livro de Apocalipse, você vai vendo ali como que, quem é a figura de Jesus, quem é Jesus. Como que os anjos, os serafins, eles cantam, eles adoram e eles exaltam ao Filho de Deus. Como que ele é tanto o leão quanto o cordeiro. E ali há 24 anciões que representam então as 12 tribos de Judá e os 12 discípulos. Eles ali estão tirando as suas coroas. Eles têm coroas e eles retiram as suas coroas e depositam e prostram-se diante de Jesus. Você vê ali que há uma multidão de anjos, de criaturas, adorando e exaltando aquele que vive para sempre. Que a palavra vai dizer que ele tem cabelos brancos, os seus olhos são como fogo, da sua boca sai uma espada. Ele tem um cavalo branco, na sua coxa está escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É esse Deus. O que ele faz? O que ele faz, Lagoinha Miami? O que ele faz? Ele retira o seu manto, ele coloca uma toalha na sua cintura. É esse Deus, eu quero que você entenda isso. Esse Deus maravilhoso, excelso, sublime, ele retira o seu manto. Ele remove aquilo que o impedia de servir os seus discípulos. Talvez você tenha se apegado a uma história do passado, a um título do passado. Talvez você se ache muito bom para o que você está fazendo. Remova o que te impede de servir como Cristo. Paulo, não te apega a um título do passado. Paulo, não te apega a um título presente. Porque Paulo, hoje você pode estar aqui, mas eu posso soprar você para outro lugar, porque você é meu, você faz o que eu quero, Paulo. Você está comigo? Você está recebendo alguma coisa dessa palavra? Remova. Uma palavrinha que eu falo sempre aqui, mas ele nos persegue. Diga orgulho. Você que não falou, por ser orgulhoso, repete comigo para ficar bonito. Diga orgulho. Ah, seu bonito. Remova a posição, remova o direito de ser servido. Esse é um compromisso, é um convite para a gente se humilhar diante do Senhor. Abandone o eu mereço e vista a toalha da humildade. Você precisa entender que essa igreja aqui, ela não é uma igreja pronta. Eu já falei isso várias vezes. E está muito mais claro para mim, nesses 2 últimos anos que nós estamos servindo. Essa igreja, ela não é uma igreja pronta. Você não vai encontrar todos os ministérios prontos. Todos os times de voluntários todos prontos. Você vê aqui, eu tenho certeza que você vê aqui, o mesmo voluntário servindo quase que todo domingo. Porque essa igreja não está pronta. Sabe o que os voluntários estão fazendo? Eles estão lavando os nossos pés. Cada vez que eles preparam um parking,
Cada vez que eles pegam as plaquinhas do welcome, cada vez que eles lá em casa estão fazendo ali a contabilidade da lojinha, cada vez que eles buscam por uma parceria para poder vender um alimento no final do culto, cada vez que eles estão baixando, fazendo toda a parte de criação de arte, toda a parte de mídia, eles estão lavando os pés de Miami. Essa é a igreja que você está inserido. Remova aquilo que te impede de servir. Ah, pastor, vai falar só sobre igreja? Não, vou falar na sua família também. Sabe que Deus tem dado oportunidade para você servir na sua casa com mais humildade. Deus talvez está te dando a oportunidade de aprender a ser manso, a ser humilde, a ser paciente com os seus filhos. Ou talvez Deus está te falando assim: olha, por que você está esperando tanto por essa ligação? Por que você não liga? Por que você está esperando tanto que essa outra pessoa venha falar com você? Vai lá e manda uma mensagem para ela, você mesmo. Deus está nos dando oportunidades aqui hoje de remover aquilo que nos impede de servir. Talvez aquilo que precisa ser removido é uma desculpinha. Ah, mas eu não consigo chegar cedo. Ah, mas domingo é o único dia que eu tenho para dormir. Ah, mas não sei o que. É o único dia que eu tenho para ir na praia. É o único dia que eu tenho para ir. O culto já é às 10 da manhã, meu. E a gente já está fazendo aqui, ó. No final do dia hoje você fica livre para visitar, para tomar um cafezinho na casa do seu irmão, para ir para a praia, porque a gente está com o culto das 10 somente. Você está comigo, igreja? É necessário a gente remover o que está nos impedindo. E talvez Deus está chamando pessoas hoje para remover o que te impede de se aproximar dEle. O Senhor está te chamando para perto dEle, para mais próximo dEle. Veja o que acontece no versículo seguinte, versículo 5. Depois disso, Jesus, ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Foi Jesus quem lavou os pés dos discípulos, entenda isso. Ele não pediu para ninguém fazer nada. Ele foi lá e ele mesmo lavou os pés. Ele não viu a necessidade e chamou alguém para fazer, ele foi lá e fez. A segunda lição para a gente hoje é: não terceirize o que Deus entregou para você fazer. Não terceirize aquilo que Deus entregou para você. Deus tem uma palavra na sua vida. Deus te deu uma palavra antes de você sair do seu país. Deus te deu uma palavra antes de você chegar nessa igreja. E talvez há muito barulho, talvez há muita confusão, ou talvez há muitas incertezas ao longo do caminho. E você ali não sabe muito bem o que fazer, e você está terceirizando a responsabilidade que Deus entregou para você, você está terceirizando para outro. Não deixa que outro faz. Não deixa que outro vai lá e faz a classe de voluntários. Não deixa que outro vai lá e abre a casa. Não deixa que outro deixa que outro tem uma necessidade de liderança. Não deixa que outro lidera, deixa que outro faz. Não terceirize aquilo que Deus colocou para você, aquilo que Deus entregou para você fazer. Ele entregou para você, não foi para outro, foi para você. E outra coisa, preste atenção, talvez Deus está te chamando para você romper numa área, mas você, por tantos nãos que você dá, você se vê, dando voltas, e você se vê de novo naquele mesmo lugar, com aquele mesmo questionamento. É mais uma oportunidade que Deus está te dando. Eu estou falando com alguém aqui em nome de Jesus. É mais uma oportunidade que Deus está te dando para você romper. Lavar os pés não era uma tarefa fácil. Além de se humilhar, se colocando em posição de servo, sujava as mãos, tocava nos pés sujos de outra pessoa. Jesus se envolveu no processo, querido. Ele removeu a sua capa, ele colocou a toalha, ele pegou a bacia, ele encheu a água, ele tocou, ele limpou, ele sujou as suas unhas, talvez devem ter se sujado ali. Sabe o que passava nas ruas? A rua não era bonitinha assim, não tinha sistema público não, querido. Era cavalo, e ali tinha fezes e urina de animais, com terra batida, com poeira, e Jesus estava ali, lavando os pés dos seus discípulos.
Lucas 9:62 vai dizer assim, Jesus ele diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus está nos chamando, igreja. A sua igreja é uma base missionária. Deixa eu te falar, ó. Surpresa! Você é um missionário nessa nação. Surpresa! Você não sabia, mas o teu chamado é esse. De ser luz do mundo, sal da terra, no lugar que você estiver inserido. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. Portanto, não terceirize aquilo que Deus deu para você. Deus te deu um talento. No livro de Mateus, acho que é capítulo 25, vai falar sobre a parábola dos talentos, que um senhor, ele dá aos seus servos talentos e diferentes quantidades de talentos. Um deles foi lá e trabalhou e desenvolveu e fez com que os talentos que o seu mestre lhe deu multiplicasse. O outro foi lá também, fez a mesma coisa. Ele recebeu um pouco menos, mas ele trabalhou, ele suou, ele fez e multiplicou os talentos. E um outro que também recebeu uma quantidade um pouco menor, foi lá e pensou: eu vou enterrar esses talentos para quando o mestre chegar, porque eu sei que ele demanda e ele pede, eu vou devolver para ele e mostrar: olha, eu não perdi os seus talentos, está aqui. Quando o Senhor chega, ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre e celebre comigo. Falou pro primeiro, aí ele chega no segundo, que também multiplicou, ele fala a mesma coisa: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre e você ceará comigo. E para o terceiro ele chega, ele fala: cadê o talento que eu te dei? Você não multiplicou, você não trabalhou, você enterrou, você colocou na gaveta, você colocou na prateleira, e agora você vai ser lançado num lugar aonde não vai ter a minha presença. Você não vai cear comigo. Quem é você nessa equação? Quem é você nessa história? Quem somos nós? Há uma missão para ser feita nesse lugar, nessa cidade, nessa igreja imperfeita, feita de pessoas. Nós precisamos dar as nossas mãos. O que os nossos voluntários fazem, de verdade, eu honro a vida de cada um de vocês. Às vezes, talvez, eu acho que eu sinto que eu não honro o suficiente. Eu queria poder honrar mais, queria poder fazer mais, mas eu também tenho a minha casa, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas. Mas eu quero dizer, nós amamos vocês, cada voluntário. Mas você que não é voluntário, você que serve, você que vem nessa casa, você que fala: não, a minha igreja é Lagoinha, Miami, e você não está servindo. Quem é você nessa equação? Deus te deu talentos, não enterre os seus talentos. Não terceirize para que outro faça. Eu tenho certeza que há algo para você fazer aqui. Eu tenho certeza absoluta. Amém? Você pode dar uma glória a Deus para beber uma água aí, por favor? Ainda bem, né, Ana? Ainda bem que eu vim. Tem pessoas que terceirizam tudo para o pastor, para o líder, quando Deus está te dando a oportunidade de se envolver. Você vê um problema, seja a solução para aquele problema. Amém, igreja? Quando você terceiriza, você está dizendo que você não tem responsabilidade sobre aquilo. Talvez Deus está te chamando para orar, mas muitos esperam que a oração venha somente do time de intercessão. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é do time de intercessão, mas você se considera uma pessoa de oração? Levante sua mão. Levante sua mão aí. Levanta a mão alta aí, irmão. Você não faz parte do time de intercessão, mas você ora. Você sabe do que eu estou falando. Querido, o time de intercessão está esperando por você. De verdade. É sério. É sério. A gente está precisando. Tem gente que terceiriza. Não, deixa para o time de intercessão fazer. Deus está chamando você para evangelizar, mas muitos esperam que outros evangelizem, que outros vão lá e façam. Muitos reclamam porque não recebem ligação de ninguém, mas quantas vezes você tem se responsabilizado em ligar para alguém? Eita, pastor, você está batendo muito hoje, hein?
Mas eu apanhei também antes de vocês. Porque Deus me constrangeu com essa palavra. A igreja não é um lugar de plateia, é um exército de Deus na terra. Você faz parte de um exército. Envolva-se. A sua igreja é uma base missionária. Quantas pessoas já vieram para cá e já foram? E tá tudo bem, eu não tenho ciúmes de ovelha não, gente. Eu não tenho. Inveja, não tem isso. Quando uma pessoa, às vezes ela fala assim, Deus está soprando para outro lugar, amém, glória a Deus. Sabe o que eu faço? Eu falo, eu não estou me despedindo de você, eu estou enviando você. Porque Deus tem algo para fazer na sua vida. E às vezes o seu ciclo encerrou e está tudo bem, está tudo certo. Só tenha certeza que é Deus falando. Assim como também a gente recebe muita gente. Pastor, Deus me direcionou para esse lugar. Pastor, eu estava orando, eu estava pedindo de Deus uma direção. E Deus confirmou e é aqui. Venha e faça a diferença nessa casa. Porque há muitos casais, há muitas famílias que precisam de Jesus na vida delas. E elas vão conhecer Jesus através da sua vida. Há muitos hispanos que precisam e têm vindo nessa casa. Nós não falamos espanhol aqui, pelo menos assim, eu não prego espanhol. Mas há muitos hispanos que estão aqui. Nós estamos aqui para servir vocês. Samuel, Julie, todos vocês estão aqui, que são hispanos. A gente está aqui para amar vocês, para servir vocês. Ali, Vivi, Deus lhe bendiga. E a gente vai começar com a tradução em espanhol, né? Esse mês, né? Já tá rolando? Ah, que isso! Vámonos! Dale, dale! Então chegou a hora de você evangelizar o seu amigo hispano. Mas a minha igreja é brasileira, não vou convidar ele. Esquece que essa desculpa aí já não cola mais. Pode vir. A gente está começando um GC em espanhol. Nós estamos começando um GC em inglês. Esse aqui é um campo missionário, amém, igreja? Você que é homem, não terceirize o papel de orar pela sua casa, para sua esposa. Vou falar de novo, nas palavras do apóstolo Paulo. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Há muito homem terceirizando o seu papel de se levantar como o marido, como um esposo, como aquele que ora e intercede pela sua casa. Está terceirizando para sua esposa. Há muita mulher que tem colocado a responsabilidade de abençoar o seu marido e não tem feito, passado para outro. Você que é filho, você tem a responsabilidade de respeitar e honrar os seus pais. Você que é solteiro, tem solteiro aqui, levante a mão aí para honra e glória do Senhor. Eis que te digo, o Senhor está chegando aí com um varão, uma varoa valorosa, amém? Levanta a mão, igreja. É por isso que você está sozinho. Você está escondidinho. Levanta a mão. Jesus está chegando aí. Sopra, Senhor, o vento, Deus. Eita, Deus, eu vejo a aliança. Olha que Deus responde a oração, viu? Eu orei muito pela minha Jujuzinha. E Deus me deu o melhor dessa terra. Ela já orou pouco, mas tá tudo bem. Essa piada é velha, né, pastor? Vamos achar outra. Você que é solteiro, você tem responsabilidade. E não terceirize. Não terceirize, igreja. Por último, nos versículos seguintes diz assim, versículo 6. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora. Olha o que Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo.
A terceira lição para nós hoje é: fé é obedecer mesmo sem entender. Fé é obedecer mesmo sem entender. Tem coisas que acontecem que não fazem sentido. É como se Pedro estivesse pensando: o quê? O mestre Jesus, quem fez os milagres, curou a filha de Jairo, andou sobre as águas, ressuscitou Lázaro, expulsou os demônios em Gadara, ele está me pedindo para lavar os meus pés? Não faz sentido, Jesus. Não vou fazer. Muitas vezes a gente está no lugar de Pedro. Deus está falando: obedece. Você está falando: não vou, não faz sentido. Obedeça. Não estou mandando você entender, estou mandando você obedecer. Obediência. Fé é obedecer mesmo sem entender. Você está comigo aqui? Caminhar com Jesus é uma vida de fé. E fé significa obedecer sem entender. 1 Coríntios capítulo 1 vai falar que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o mundo. A Bíblia vai falar que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E a gente está querendo entender coisa que Deus não falou para a gente entender, falou para a gente obedecer. E talvez você hoje não rompe alguma área da sua vida porque você está tentando fazer do seu jeito. E Deus está falando: ei, abre a tua casa para abrir um GC. Faz uma classe de voluntários. Eu quero tratar algo específico com você ali. Vá ao GC do Rocket. Vai ao GC do Legacy. Vai ao GC das mulheres. Vai para o culto Hero. Se envolve com esses homens, porque eu tenho algo para que você aprenda nessa área que você não aprendeu ainda. Por isso que você está dando voltas e voltas. Você está entendendo isso, gente? Como Pedro, muitas vezes nós queremos ditar o que Jesus pede, ou não fazer em nós. Mas a fé nos coloca de joelhos diante da grandeza do Senhor. Muitas vezes a nossa fé é testada justamente quando o que Deus faz não se encaixa nas nossas expectativas. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem alguma área da sua vida que está torta? Tem algum caminho seu que você parece que você não dá certo naquele caminho? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Dá um passo de fé. Há muitos pés para serem lavados. Nós precisamos de mais. Precisamos de mais voluntários. Precisamos de mais pessoas. Servir pode parecer humilhante, mas pela fé entendemos que maior é o que serve. Você quer ser um grande líder na sua vida? Seja um grande servo. Você quer chegar numa posição de liderança top? Seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a chegar, o último a sair. Mas ninguém está vendo. Mas não é, o Senhor está vendo, Ele que te recompensa. Não é o pastor, não é um tapinha nas costas que vai ditar o teu futuro. É o teu posicionamento. Mateus 22, versículo 37 vai dizer assim: ame o Senhor, o seu Deus. Maior mandamento de todos, Jesus está falando: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O Senhor te trouxe para esse lugar para amar pessoas, para lavar os pés de pessoas sujas, para lavar os pés de pessoas amarguradas, pessoas que estão tão feridas, que se você chegar muito perto delas, elas te, sabe, em você. Mas Jesus te chamou para amar elas. Jesus te chamou para amar. Jesus te chamou para lavar os pés. Jesus está chamando você para lavar os pés hoje.
Eu quero encerrar essa palavra com uma história. Em 1934, dois adolescentes, eles entraram numa tenda de avivamento que estava acontecendo. E havia lá um pregador, ele não era tão conhecido, mas ele estava lá pregando e muitas pessoas, estava lotada aquela tenda. Você está comigo? Diga amém. Aquela tenda lotada, e chegam esses dois rapazes. E eles não encontram lugar, eles procuram um lugar para sentar e não conseguem encontrar um lugar para se assentar. Então eles viram de costas e se direcionam para ir embora. Mas uma pessoa que estava ali naquele dia servindo, ele olha para aqueles dois jovens, aqueles dois adolescentes de em torno de 14 anos, eles vão lá e chamam esses dois e falam: eu tenho um lugar para você sentar. Ele leva então esses dois jovens adolescentes para sentar em dois lugares ali naquela tenda. Talvez você esteja se perguntando: quem é o cara que estava pregando? Quem são esses jovens? Por que isso é tão importante? Porque o homem que pregava, o nome dele era Mordecai Ham, um avivalista daquele tempo, um americano. E os dois adolescentes era Billy Graham e o seu amigo. Billy Graham, ele falou para mais pessoas do que qualquer outra pessoa no mundo a respeito de Jesus. Ele foi o maior evangelista que já existiu na história da humanidade. Maior. Mordecai Ham teve uma vida de sucesso com as suas como é que você falou? Pregações. Mas uma pessoa que é mais importante de todas essas três aí é esse um voluntário que ninguém sabe o nome. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe com quem ele era casado, de quem ele era filho, era pai de quem. Ninguém sabe. Mas ele foi o responsável para que Billy Graham e seu amigo sentassem naquele lugar, naquele dia, e que naquele dia tivessem um encontro com Jesus. Você está entendendo a profundidade do servir? Por isso, voluntários, nós amamos vocês. Eu sei que há voluntários que estão cansados. Essa palavra, ela não é para te causar peso, mas é para mostrar para você que nós temos um compromisso juntos. E que toda essa igreja que está aqui hoje, que talvez você diga: essa aqui é a minha casa. Deus está te chamando para o campo missionário. Deus está te chamando para talvez você levar alguém a encontrar um lugar para se assentar. E talvez a vida dele, a vida da sua família, a vida dos seus filhos vai ser totalmente transformada. Talvez Deus está te chamando para você ficar lá no parque e testemunhar como que as pessoas entram, e você ter uma palavra de fé, de esperança. E às vezes posso orar por você e orar e abençoar aquela pessoa, e antes mesmo que o culto começar, ela já ser abençoada ali. Talvez Deus está te chamando para você fazer parte da banda, do music. Ah, pastor, mas eu não toco muito, eu tenho uma noção musical. Beleza, esse é o seu tempo. Já passou tempo demais. Ah, pastor, mas eu não sou tão bonito quanto esses rapazes. Não tem problema. A gente não está aqui procurando por beleza. Deus não está procurando pela sua beleza externa. Deus está procurando por um coração quebrantado e contrito, humilde, pronto para servir. A sua igreja é um campo missionário, é uma base missionária. E hoje o Senhor está chamando você. Quero pedir que você se coloque de pé. Chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.